Olá, estamos em mais uma edição do Espaço Aberto. E o convidado de hoje é o Paulo José Correia. Paulo José é um personagem já bastante conhecido em Rondonópolis. Tem uma história, nasceu aqui em Rondonópolis, né, Paulo? Primeiro, bem-vindo. Sim, eu que agradeço, Lucas Perrone, pelo convite, né? Estar aqui no Espaço Aberto, podendo falar para a população de Rondonópolis. Eu acho que isso é muito importante. Ao longo do meu trabalho, principalmente como gestor público, eu sempre elogio muito a parte da imprensa e comunicação, porque eu acho que é vocês que levam essa informação para que as pessoas que estão lá na ponta possam entender um pouco mais, tanto da vida dos nossos servidores públicos, como também da administração da cidade. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E a gente estava conversando antes de começar a entrevista, você estava me dizendo que você nasceu em Rondonópolis, foi para a zona rural, trabalhou na zona rural, estudou e voltou para a cidade. É isso mesmo, Paulo? Sim, Lucas Perrone. É uma fase assim, que eu gosto muito de falar a respeito, né? Porque eu sou um exemplo de boa parte da população de Rondonópolis e talvez do país. Eu nasci aqui em Rondonópolis, no Hospital Samaritano. Que hoje já não existe mais, né? Hoje não existe mais, né? Samaritano, eu acho que hoje é onde é o supermercado ali no centro da cidade. Hoje é o supermercado Compra. Exatamente, bem lembrado. E eu tive, inclusive, a satisfação de ter sido eu que aprovei o projeto do Compra e ajudei na construção. Fui convidado pelos empresários Manuel Pereira e Beto Pereira para fazer a inauguração dele, né, no local onde eu nasci. Então, eu nasci aqui em Rondonópolis, né, depois eu fui para a zona rural, na região do Birro. Eu hoje é uma comunidade que sempre quando eu tenho oportunidade eu retorno para lá, onde estão meus amigos de infância. Semana passada mesmo eu fui lá e tomei um café da tarde com um que cresceu junto comigo e está lá ainda na região. Né, tem irmã lá, irmão, e lá eu fiquei, eu sou fruto, tem eu e mais 5 irmãos, nós somos 5 homens e uma mulher, né, eu sou o filho caçula da família, e nós fomos para lá e lá nós trabalhamos por diversos anos na zona rural, né? Meus irmãos e eu trabalhando, e eles sempre fizeram questão de colocar eu para estudar. Então, às vezes eu trabalhava num período na roça, o outro período estava estudando, né? Nunca deixou de estudar? Nunca deixei de estudar. E eles sacrificaram, e por isso que eu sou tão fiel à família, porque assim, hoje eu só sou o que sou, porque lá no passado eles tiveram essa hombridade de trabalhar e me colocar para estudar. Então, assim, eu acho que hoje nada substitui a família. Todos nós gostamos da família, mas eu tenho um apego muito grande, porque eu olho para o meu passado, acho que não existe homem com futuro se ele não olhar para o passado. Né? Então, tudo que eu posso fazer pela minha família hoje, acho que é pouco diante do que fizeram por mim. Entendi. E daí eu fiquei lá esse período, depois eu vim em 84 para Rondonópolis, né? Só eu, morar com uma madrinha minha aqui. Veio para estudar para a cidade? Vim para estudar. Meus irmãos ficaram lá, veio aqui, conversou com minha madrinha, eu vim morar na casa dela para estudar. Né? Eles ficaram lá na zona rural, trabalhando, né? Em secador, trabalhando na roça, em lavouras, né? E eu aqui na cidade estudando. Conheci o Zé Carlos do Pátio. Na escola, né? Ele foi seu professor. Lá no Marechal Dutra, exatamente. No Marechal Dutra conheci ele. Ele dava aula de inglês e eu era aluno do Marechal Dutra. Nós conhecemos, ficamos amigos. E de lá para cá construímos uma história política e de amizade juntos, né? E aí, nesse período aí, né? Você estudou e se formou em geografia, é isso, né, Paulo? Isso, eu estudei na escola Marechal Dutra, né? Em 87 eu fui para o quartel, fiquei um ano no exército. Lá né? também você conheceu outra figura política, o Argemiro. Lá conheci a figura política, que foi o Argemiro, exato. Tenente Argemiro, né? Tenente Argemiro. E o quartel é um lugar muito interessante, você está numa fase da vida, saindo da juventude, da adolescência, para se tornar um adulto, então você tem muitos ensinamentos importantes, né, que eu trago comigo até hoje. Fui atleta do quartel, eu corria pelo quartel, hoje não corro nem no quarteirão mais, né, mas eu atleta do quartel. Coronel Caruso era o comandante do quartel, Ernesto Gomes Caruso, né? Esse era o comandante nosso do 18º GAC. De artilharia e campanha. Isso. E em 89 eu já estava no 3º ano, aí a minha família resolveu vir todos para a cidade, alugamos uma casa e compramos um lava-jato aqui em Rondonópolis. Você falou que ali na Avenida Cuiabá, né? Isso, lava-jato Correia F1, fazia propaganda do nosso lava-jato lá, né?
Daí Correia já é o seu sobrenome, que né? é Paulo José Correia. E F1 é de Fórmula 1? De Fórmula 1, né? E ali nós ficamos... Equipe Correia. Equipe Correia. Nós éramos somos, né, em 4 irmãos. Esses 4 irmãos que veio para cá junto com a minha mãe. Nós fomos trabalhar no Lava Jato, tocar o Lava Jato, então ficar ali sábado, domingo, segunda, E aí, terça, só uma direto. dúvida aí, nesse período você conciliou esse trabalho no Lava Jato com o trabalho em sala de aula? Você era professor? Nesse período eu ainda não estava como professor. Eu estudava na universidade à noite e ficava no Lava Jato durante o dia. Entendi. Né? Então, durante o dia eu tocava o Lava Jato e à noite eu Ia pra ia UFMT. estudar na UFMT. Hoje o FR, né? Só pra Hoje o FR, né? esclarecer. E daí, assim, o Lava Jato sempre foi o nosso porto seguro. Dali eu construí minha casa, meus irmãos construíram a casa deles, né? Nós ficamos Cresceram lá muito tempo, crescemos. Muita gente da cidade conhece nós como os meninos do Lava Jato, né? Hoje, graças a Deus, Lucas, eu tenho pessoas que conheceram os dois, ele e a moça conheceu no Lava Jato, namoraram, cliente nosso, casaram, né? Tem filho. Hoje o filho dele já é médico e continua cliente nosso, tanto ele como o filho. Então tem essa história em Rondonópolis. A manutenção do cliente, né? Hoje eu acho que são quase 89 para cá, eu acho que vai dar 30 e poucos anos que eu tenho esse comércio. Então por isso que hoje, estando à frente da prefeitura, eu tenho esse olhar para o contribuinte, E pro talvez um pouco diferente de vários olhares. Por quê? A maior parte da minha vida, ela foi contribuindo e não recebendo do poder público. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo José, o agronegócio, ele impulsiona a economia, mas quem movimenta a economia é o pequeno negócio. É o Lava Jato, é a lanchonete, é a pequena loja e tudo mais, isso que movimenta a economia. O agronegócio empurra para frente, mas quem, né, depois do empurrão que movimenta é o pequeno negócio. Então eu sempre acho que a classe política deve valorizar o pequeno comerciante, porque é ele quem faz, né, a própria cidade andar para frente. Lucas, por isso que você é um nome, né, respeitado como jornalista, porque como sou formado em geografia, eu também tenho esse olhar, né? E ao longo do meu tempo eu tenho olhado isso com muito carinho. Às vezes você pega uma padaria, né, que tem um recurso pequeno de financiamento, ou quase nem recebe financiamento, mas você chega na padaria, você vai conversar com o proprietário, ele tem 10, 15, 20 e poucos funcionários. Movimenta a economia da cidade. O agronegócio é uma coisa que é necessária, balanço comercial, ele impulsiona a economia, né? Ele empurra pra frente. Mas às vezes você tem uma fazenda com 3.000 hectares e trabalha 5 pessoas. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo assim, você está na sua bicicleta, né, numa descida, né, o agronegócio dá a velocidade para você andar de bicicleta. Mas se você não pedalar a sua bicicleta, ou você vai cair ou ela vai parar. Exatamente. Então assim, ó, hoje se você pegar, e eu olho isso, a ACIR, né, Associação Comercial Industrial de Rondonópolis, né, a CDL também. Mas a ACIR fala, olha ACIR, só que quando você olha o número de filiados, não são só os grandes que estão filiados. Hoje você pega lá, tem 3.500 filiados, não sei qual que é o número exato da ACIR, mas desses 3.500, vamos colocar que tem 50 que é grande ou 60, o restante não são grandes. Não, são médios. Por e exemplo, pequenos. eu já tive uma época que eu era afiliado da ACIR, o Lava Jato era afiliado da ACIR, nós tínhamos plano de saúde pela ACIR, então eu e meus irmãos e mais funcionários, um Lava Jato, chegava a lavar 20 e poucos carros por dia, nós chegávamos a manter 10 pessoas trabalhando no Lava Jato. Então, assim, ele gera uma renda grande, ele dá para você tirar o sustento, e você não é grande, mas você é afiliado da ACIR. E está contribuindo para o desenvolvimento da cidade. A cidade, ela é feita por esse composto, onde existe a participação de todos, não é só um grupo. Eu defendo também, por exemplo, eu estava reunido com o presidente do Sinduscom, Flávio, e eu disse isso a ele, assim, ó, eu acho que a construção civil, ela fomenta a economia do município. Em plena pandemia, o município cresceu 15% da construção civil. E essa construção civil, ela não é só os grandes empreendimentos. Ela é o pequeno, médio e grande empreendimento. Às vezes a pessoa vai fazer uma reforma na casa dele, né, contrata uma pessoa para trabalhar no final de semana, né, para na reforma da casa dele. Vai lá na loja de material, compra o material na loja de material, movimenta a loja de material. Tudo é uma cadeia muito grande que está envolvida nisso. É igual quando você olha, muitas pessoas, quando a gente fala em habitação, né, que nós vamos entrar daqui a pouco, fala assim, olha, habitação. Todo mundo já olha a habitação como sendo aquele setor que vai construir uma casinha e vai passar para uma família. Mas a habitação,
ela é muito mais do que isso. Hoje nós estamos aqui no estúdio, isso aqui é aprovado pela habitação. Se você for no Vilar do Cerrado, todas as casas, inclusive o condomínio lá, é aprovado pela habitação. Se você for num prédio de luxo, é a habitação. Então, todos nós que habitamos numa casa, ele passa pela habitação. Então, a Secretaria de Habitação, ela é mais que simplesmente o atendimento social. Ela é o atendimento da cidade como um todo. Né? Então, assim, Lucas, esse conhecimento que eu adquiri, tanto no Marechal Dutra, na universidade, né, e depois familiar, daí eu... Só para a gente fazer um parênteses aqui, a gente começou contando a história do Paulo José, vindo da zona rural, veio para a cidade, estudou, se formou em geografia, foi junto com os familiares cuidar do Lava Jato. De lá, né, do Paulo José do Birro, virou Paulo José do Lava Jato. Exato. E aí, depois do Paulo José do Lava Jato, Paulo José, formado em geografia, vai para a sala de aula. Me tornei, casei, né? Eu estava terminando o último ano de faculdade, eu casei, hoje estou casado, minha esposa Maria Elisiane Correia, nós somos casados há 32 anos, já, 2 filhos, tem a Amanda, que é arquiteta, né? Formou em arquitetura, o Lucas, que está no 3º ano de engenharia civil na Universidade Estadual em Sinop, né? E daí, quando eu caso, no último ano de faculdade, eu terminei a faculdade e fui dar aula, fiquei no Lava Jato durante o dia, continuando no Lava Jato durante o dia e dando aula à noite. Desse Lava Jato e da aula, eu construí uma casa, passei um ano para fazer a minha primeira casinha para que eu pudesse morar, uma meia água de 3 peças, quarto, sala, cozinha e banheiro no meio, né? Para onde eu mudei e fiquei lá. Dei aula 2 anos na escola Dom Ronibaldo, 2 anos na escola Adolfo, que é a escola estadual. Aí eu me tornei Paulo José do Lava Jato e o professor Paulo José, né? Aí fui para a escola Dom Ronibaldo, dei aula 13 anos na escola Dom Ronibaldo. Aí virou Paulo José do Dom Ronibaldo. Paulo José do Dom Ronibaldo. Lá o pessoal me chamava que eu era diretor dos interinos. E como eu era professor interino, e todo ano eu estava na mesma escola, eu sempre brincando com ele, aí o pessoal fala, olha, você é o diretor dos interinos, é o diretor dos interinos, né? E eu fiquei lá no Dom Ronibaldo por 13 anos, né? Então, ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de passar muitos jovens e adolescentes que passou por mim. Então, hoje, assim, eu fico muito contente. Inclusive, o diretor da SEMA hoje foi meu aluno lá na escola Dom Ronibaldo. Depois, por causa das minhas aulas de geografia, ele resolveu fazer faculdade de geografia, formou e hoje ele é diretor da SEMA. E ele tem essa gratidão. Eu tenho hoje gerente de banco que foi meu aluno. Eu encontro pessoas hoje, gerente de supermercado e tal, e que foram meus alunos, né? Então, assim, eu fiquei por muito tempo, eu fiz com o professor Paulo José, num hall de amizade, graças a Deus, muito bom, que eu tive. E aí, em 2008, eu fui um dos coordenadores da campanha do Zé Carlos do Pátio. Uma eleição disputadíssima contra o Adilton Saquete. 2008 Adilton Saquete, exatamente. Adilton Saquete. 2008 estava eu, o Luiz Carlos e o Donizete, nós 3 coordenando a campanha do Zé Carlos do Pátio. Né? O núcleo pensante da campanha. O núcleo pensante da campanha, né? Ficamos nessa coordenação. Eu falo assim, a campanha tem um núcleo de estratégia, seria esse pessoal que movimenta as peças. Vamos para cá, para lá e para lá. Né? Tem um núcleo operacional, o pessoal que faz a campanha andar, né? E o núcleo de comunicação, o pessoal que pega as estratégias do núcleo de estratégia e tenta passar para a população. É mais ou menos assim, você deveria estar nesse núcleo de estratégia de pensamento de campanha. Exatamente. Então, era essa a nossa função. O prefeito Zé Carlos, ele vem, nós ganhamos a eleição do Adilton Saquete, uma eleição muito disputada, uma eleição histórica, né? De muito coração e muita emoção, né, naquela campanha. E aí, quando foi em janeiro de 2009, primeiro dia de governo do Zé Carlos, ele me chamou para que eu assumisse o departamento de habitação. Né? Daí que eu fui ter o conhecimento do departamento, lá tinha 2 funcionários, a Noemi Matos, que é uma arquiteta amiga minha, né, até hoje, e o engenheiro Alessandro Borsato também, que já trabalhava lá no setor, eu fui assumir esse setor. E desse setor, desse gerente de departamento, né, eu comecei a estudar a habitação e buscar projetos, buscar conhecimento, né? Aí nós começamos a fazer os projetos por Rondonópolis, que antes não era feito aqui, né? Começamos a fazer os projetos por Rondonópolis, fizemos o primeiro bairro, que foi o Antônio Geraldini,
Antônio Geraldini, no carnaval de 2009, nós tínhamos entrado em janeiro, em fevereiro no carnaval, nós construímos ele. Enquanto o pessoal estava pulando o carnaval, eu negociei uma área com a Jopia, trocamos em PTU. Jopia Oliveira Mestre, que faleceu há um ano e pouco, se não me engano. Inclusive ela foi comigo lá na área, nós até passamos pela BR, porque nem tinha como ir, não existia Avenida Rio Branco ali. Nós fomos, ela tinha uma dívida de IPTU. E nós encontro de contas. É o encontro de contas entre a IPTU e a área. Fiz o projeto, né, até a Noemi que fez o projeto arquiteta, 160 lotes, e tinha uma invasão lá na antiga cascadeira, onde hoje é o Edelmina Querubim. Fomos realocar no carnaval aquelas pessoas de lá, que estavam lá na área ocupada, para o Edelmina Querubim. Né? Então, às 9 noites de carnaval, quando terminou o carnaval, nós estávamos com o bairro feito. E hoje tem o vereador Oséias Reis que saiu dessa invasão. Oséias Reis era um dos líderes da invasão que estava lá na Cascaleira, e nós levamos ele para o Antônio Geraldini, né, ficou vários anos morando no barraco de lona até que ele pudesse conseguir recursos e construir as casas. E eu falei com o Odair, até fiz uma brincadeira contigo antes da entrevista, falando assim, o Odair virou o Odair da habitação e você não virou o Paulo José da habitação, apesar de ter sido o executor, né, de quase todos os projetos de habitação nesse período. Né? E o Odair estava falando que vocês tinham muita vontade naquela época e poucos recursos. Né? Inclusive chegaram aí a Brasília num gol, né, para tentar buscar projetos para Rondonópolis naquele período. Nós sempre falamos assim, de andar bastante, entender. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de negócios, né? E com a visão, assim, muitas vezes eu falo, olha, às vezes o discurso eu escuto, mas eu consigo ter uma interpretação do que é o melhor, o que a pessoa está tentando falar com aquela informação. E também você vai para uma conferência, você vai para uma reunião, muitas vezes você fica o dia inteiro na conferência e você aproveita pouca coisa que estão falando. Aí lá no cafezinho ou no shopping final de tarde, tem uma conversa que a pessoa te fala, ó, isso aqui me serve. Né? E aí você começa a costurar esses projetos. Nós já fomos de carro para Brasília, já fui de caminhonete, né? E agora está indo de avião e tal, mas nós começamos a habitação dessa forma. E o Odair, como ele é mais falante do que eu, ele é mais expressivo, né? Eu sempre fiquei mais voltado ao projeto. Até hoje eu sou dessa forma, né? Hoje, se você olhar, eu consigo, e aí às vezes eu vou dar entrevista, né? O Eduardo Ramos, que é nosso diretor de comunicação lá no Sanear, hoje ele pergunta assim, olha, eu vou separar, o que pode perguntar? Aí você fala, Eduardo, pode ficar tranquilo, pode perguntar o que quiser. De Rondonópolis, graças a Deus, eu tenho um conhecimento razoável, são vários projetos, hoje quase todas as secretarias eu tenho um determinado envolvimento e conheço. Né? Hoje são poucos bairros de Rondonópolis, se você me falar, eu não consigo citar uma ou duas obras daquele bairro que passou pela nossa mão. Aí houve uma transformação, né? O departamento de habitação acabou virando secretaria. Como que foi essa mudança? Nós tínhamos o departamento de habitação, eu e mais 2 funcionários, e lá na assistência social tinha um departamento de políticas públicas e habitacional, que só selecionava a família para ocupar os espaços, né? Que ocupava os espaços. Que esse departamento era o Odair, o gerente, né? Então ele era para coordenar as famílias que iam ocupar essas residências construídas por nós, né? Então, quando foi passando o tempo e o departamento que eu estava foi crescendo e nós fazendo novos bairros, aí eu mais o prefeito sentamos e ele queria construir já a Secretaria de Habitação. E naquele momento, e aí eu nunca tive essa vamos dizer assim, vaidade? Vaidade. Eu acho, Lucas, assim, ó, o que a gente pode contribuir não é uma cadeira. Hoje, por exemplo, eu estou presidente do Sanear, mas o Eduardo está lá comigo e todos os diretores, assim, nunca tive a vaidade assim, olha, eu sou o presidente do Sanear. Não. Eu acho que eu sou o Paulo José. O que eu posso contribuir para o Sanear, que isso vai ser devolvido à população. Porque eu acho que o Rondonópolis nos dá tanto, a gente recebe dinheiro do imposto, o Estado ele não pode ser pesado para o povo. O Estado tem que ser leve, né? E para isso você tem que contribuir. E para contribuir, você não pode pensar que você é o presidente. Às vezes eu estou indo para Cuiabá, esse dia estava indo eu, o prefeito, o Rony Magnani, que era presidente da Câmara na época, e eu falei, gente, dá uma olhada, você vê o tamanho e da importância de todos nós, né? Hoje está indo eu, o prefeito e o Rony Magnani. Ó, o motorista dirigindo, mas se acontecer um acidente aqui, a nossa vida está na mão dele. Você entendeu? Então não tem ninguém mais importante. Acho que você ocupa cargos, né? E você tem que trabalhar para que todo mundo possa fomentar isso. Então nesse perfil, acabamos trabalhando
o departamento da assistência social veio também para o meu departamento. Eu pedi ao prefeito não fazer uma secretaria naquele momento, e sim criar uma secretaria adjunta, porque uma secretaria você tem que remover orçamento, remover... Eu falei, prefeito, nós estamos num período em que se eu perder 3 meses, 4 meses mexendo só para me ter um nome de secretário, eu não preciso disso. Eu me dou bem com o Ronaldo Senduramoto, e eu acho que ele não interfere na minha pasta, nem eu na dele. Então, assim, não precisa criar uma secretaria. Vamos tornar uma secretaria adjunta, ela fica dentro da estrutura, e a gente pode continuar trabalhando para nós não perder tempo. Não, mas você não tem que ser secretário. Eu falei, não precisa. Eu, para mim, sendo adjunta, de bom tamanho. Dando para desenvolver os projetos. Vamos trabalhar. Fizemos uma secretaria adjunta, né? Construímos nesse período, acho que quase 15 mil casas, 15 mil casas populares em 4 anos. Para vocês terem uma noção do que nós fizemos em Rondonópolis, aí eu tenho esse orgulho de ter feito parte disso, né? E principalmente, Lucas Perrone, de ter feito parte disso e hoje poder olhar para a televisão, né, que a gente está gravando o seu programa, no site, e falar assim, ó, hoje nenhuma família pode falar que Paulo José foi arrogante em algum momento no atendimento de uma delas, né? A hora que eu tive soberba de falar que foi isso aqui. Não, construímos os bairros, mas mantive o nome, mantive a postura que eu sempre tive em Rondonópolis. Rondonópolis que me deu quase tudo, né? Ou tudo. Então, esses 15 bairros, eles, a nível de estado, enquanto Cuiabá, em 4 anos, fizeram 1000 casas, nós fizemos 15 mil casas em Rondonópolis. Poxa vida. Isso você tem uma noção. Todos os programas do governo federal, nós implantamos em Rondonópolis. FINIS, Carta de Crédito de Operação Coletiva, FGTS, depois veio Minha Casa Minha Vida, que englobou todos esses programas. Fizemos urbanização de favela, que foi lá o Dona Fiuca, né? Sim. Conseguir recurso, inclusive recurso do governo federal, que é recurso para ser aplicado em favelas. Um dia eu cheguei lá em Brasília, em uma reunião, e estava discutindo Rio de Janeiro, São Paulo, que eu fui conselheiro também nacional da cidade por 2 anos. Trabalhei na Lei 11.977, que é a lei do Minha Casa Minha Vida, eu e o Carlos Marum. O Carlos Marum votava pelo movimento comunitário, eu votava pelo poder público municipal. Né, em Brasília tinha uma cadeira, o ministro era Márcio Forte de Almeida, presidente Lula, né? E nesta reunião, eles falaram desse recurso que estava para urbanizar a favela. Eu falei, mas como que é essa urbanização de favela? Não, é local irregular, com casas de lona ou palafitas, né? Próximo a Rio. Insalubres, próximo a Rio e tal. Eu falei, mas parei. E como sai esse recurso? Esse recurso ele é fundo perdido, que é recurso de FGTS. O município pega, pode construir as casas. Apresenta o projeto e vai atrás. E apresenta o projeto, você vai atrás e consegue. E aí eu vim para Rondonópolis, sentei com o prefeito, falei, prefeito, tem um recurso assim, assim, assim. Mas lá não tem. Eu falei, não, mas dá para a gente fazer isso. Compramos a área da Laila Nair Charafedini, ali na Rio Branco, que não tinha Avenida Rio Branco ainda. Compramos aquela área. Construímos o projeto residencial Padre Lotra, assentamos lá 518 famílias em barraco de lonas, realocação de famílias ribeirinhas, de área de risco, de APP, colocamos 518 famílias lá, né? Cada um construiu seu barraquinho de lona e tal, da forma que podia. Tirei foto, organizamos o assento social, fizemos foto, as famílias de frente da casa e tal, e fui para o Brasil, aquele projeto da mão, e provei que nós tínhamos favela aqui em Rondonópolis também. E aí nós conseguimos o recurso e hoje está lá. 518 casas construídas a custo zero, as famílias não pagaram R$1 naquelas casas. Então hoje, às vezes final de tarde ou domingo, quando eu posso, eu vou até esses residenciais e aí eu chego lá e eu vejo uma padaria, eu vejo um mercado, eu vejo um posto de saúde, eu vejo uma escola, eu vejo uma creche. E aí eu fico me recordando quando eu estou estudando as famílias batendo com prego, né, fazendo seu barraquinho lá. E né? hoje virou... Quando eu estava indo para Brasília, de carro, às vezes, para buscar esse recurso. E ali já está valorizado, porque Você tem olhar Matias uma Neves cidade. ali do lado, que valorizou bastante. Avenida Rio Branco, que corta aquela região. Né? Então virou uma área ali valorizada. só naquela região são em torno de 10 mil casas. Ali são vários bairros ali, né? Lógico que não vou te contar um por um, mas eu conheço a história de um por um deles, desde Dom Osório, João Moraes, Padre Loto, Antônio Geraldino, Matias Neves 1 e 2, Melqui Ferreira Miranda, Paiaguás 1 e 2, tudo aquilo ali foi feito por nós. Né? Inclusive a Avenida Rio Branco. Sim. A Avenida Rio Branco foi um projeto nosso, realizado por nós, né, que hoje eu passo nela, é uma avenida linda e maravilhosa. Então, a geografia
também ela me ajudou muito. Nesse pensamento Porque eu de consigo espaço. hoje olhar a cidade, aí lá na minha sala, Eduardo Ramos sempre está lá comigo, e a primeira coisa que eu pedi foi uma televisão. Porque todo mundo chega lá, eu já abro o mapa e fico olhando a cidade. Então eu fico namorando com o Rondonópolis, né? Para você tentar idealizar aonde é o melhor local. Ontem nós estávamos com o empresário de São Paulo e de São José do Rio Preto. Eu consigo sentar com o empresário e falar, o que você vai fazer? Ó, eu estou pensando em fazer, ó, o melhor local é isso. Fica crescendo assim, assim, vai ter uma avenida tal e tal ponto. Então você consegue idealizar Rondonópolis. A Avenida W11, estava conversando com a equipe hoje, se você pegar um mapinha meu lá atrás, você vai ver riscado à mão aonde eu estava projetando a Avenida W11. Hoje você chega lá, é uma realidade. Hoje você consegue pegar o anel viário, pega ali, sai em frente o Cidade de Deus, você vai descer direto entre Sagrada Família e sai no W11 lá sentido Pedra Preta. Está executado, que lá foi um projeto nosso, obra nossa. Centro Político Administrativo também foi idealizado por nós, foi uma ideia nossa, uma construção nossa. Eu sou apaixonado por lá, eu acho que ele vai ser o Rondonópolis. A cidade nossa ela cresce para algumas regiões e cada região distinta de uma formação. Eu percebo assim, te interrompendo rapidamente, Rondonópolis, até o final da década de 80, começo dos anos 90, cresceu desordenadamente. Isso é fato. É fato, não adianta querer contestar que foi. Agora, nós estamos tendo uma oportunidade de fazer um crescimento ordenado da cidade. Ordenado. Né? Esse talvez é o pulo do gato com relação ao urbanismo do futuro da nossa cidade. Você está tocando em um ponto fundamental que eu sempre penso nele, assim, Rondonópolis hoje. Primeiro que nós somos uma cidade futurista. Nós somos uma cidade que tem um poder econômico muito grande. Nós somos uma cidade que tem uma posição geográfica muito favorecida. BR-364, 364 e 163, entroncamento aqui de Rondonópolis é muito viável. Possivelmente o censo vai dar aí um crescimento de quase 60, 70 mil pessoas aí nos últimos 10 anos. 10 anos. A economia do município ela é muito forte. Então, o que nós temos que começar a pensar em Rondonópolis, que é isso que nós estamos fazendo nesse momento, eu, o prefeito Zé Carlos Pátio, você ter, dentro da mobilidade, você ter avenidas, tentar tirar o máximo possível desse crescimento desordenado que a cidade teve, né? E você começar a construir avenidas e grandes centros comerciais, onde você pode ligar de um ponto a outro. Então, hoje não é tão interessante mais você ter um comércio no centro da cidade. Você tem que ter um comércio onde a pessoa consegue chegar, parar, ir lá, utilizar o serviço da prefeitura. Isso é o fórum, por exemplo, né, que lá já tem uma área destinada para o fórum. Também está na Rio Branco, ali não tem espaço para estacionar, não tem, então você pode ir para um local mais amplo. Só que você tem que criar avenidas que a população possa ter acesso a esses serviços, né, mas num ritmo rápido. Então, às vezes, numa avenida você circula mais rápido e você fica andando no centro da cidade. Paulo José, a gente está conversando bastante aqui, o tempo está passando, o nosso tempo está se exaurindo. Mas aí, só para a gente fazer a linha do tempo, né? O Paulo José do Birro, Paulo José do Lava Jato, Paulo José do Dom Unibaldo, Paulo José da Habitação, aí virou o Paulo José do Sanear. Né? Qual que é o futuro do Paulo José? Primeiro, assim, antes do Sanear, eu fiquei um ano no escritório como chefe de representação do município em Brasília. Durante este um ano, foi dia 15 de janeiro a 15 de dezembro, consegui, junto ao governo federal, estadual e Caixa Econômica, 545 milhões de reais. Então é um volume assim, que eu me orgulho dessa expressão, porque se você pegar vários deputados e senadores, talvez não conseguiu isso. E isso, se você foi o Paulo que conseguiu, não. Eu acho que talvez eu ofereci para os parlamentares, para o governo do Estado, para o governo federal, projetos viáveis. Projetos viáveis. Viáveis para investimento, viáveis para captação política, né? E por esse conhecimento que eu tenho de Rondonópolis, acho que acabou você fazendo essa ponte. Hoje, eu sou o Paulo José do Sanear, né? Estou à frente dessa autarquia Sanear, né? Uma autarquia aí grande, muito bem organizada, talvez a nossa principal autarquia, não só de Rondônia, mas do Mato Grosso e talvez do Brasil. Nós hoje despontamos com 100% de água tratada, né? Universalizando com duas captações de água, uma através de poços profundos e outra através dos rios.
Hoje nós temos 100% de coleta de lixo seletivo implantado na cidade, né, que está começando a sua operacionalização, porque a gente depende dessa conscientização da população também para fazer. Né? Hoje nós temos o esgotamento sanitário coletado e tratado, já estamos universalizando todo esse sistema. Então, para mim foi um presente. Eu recebi uma autarquia desse porte e estou implantando lá dentro um pouco do ritmo Paulo José de administrar e de ver a vida, né? Humanizado, próximo dos trabalhadores, né? E eu entendo que o Sanear, ele deve e vai ser um braço forte da gestão. Né? E lá dentro nós vamos construir nosso projeto também, como construir em todos os outros lugares que passei. Paulo, eu queria te agradecer por participar desse programa e deixar aberto aí para suas considerações finais. Lucas Perrone, todos que estão nos ouvindo, né, e assistindo, primeiro agradecer a Deus, depois a minha família, né, que assim, falei lá na história, né, tanto que eles foram importantes, meus irmãos, minha mãe, que já é falecida, minha esposa, meus filhos, né, que deram esse suporte para que eu pudesse chegar até aqui. Em especial também a população de Rondonópolis, uma população composta por diversos povos, né, vindo de diversas regiões, mas um povo muito humano, hospitaleiro, muito carinhosos, que sempre me confortaram no momento que eu mais preciso e sempre me respeitaram muito a forma que eu respeito cada um deles. Eu acho que a história de vida nossa, e você fez essa trajetória, eu me relembrando agora, desde a época que eu estava lá no Marechal Dutra, ontem nós estávamos na inauguração de uma praça. Lá na Serra Dourada? Serra Dourada. E lá na inauguração eu disse às famílias assim, acho que a gente precisa, todos nós, você, eu, todos nós estamos aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo, indiferente da classe social, a gente precisa de oportunidade. Eu tive essa oportunidade, dada pela minha família, de estudar, de me colocar para estudar, mas eu aproveitei a oportunidade, eu estudei, eu formei. Eu tive a oportunidade dada pelo prefeito Zé Carlos, assumir o departamento, eu aproveitei essa oportunidade. Eu fiz desse departamento uma secretaria com 120 funcionários e hoje com 20 mil casas construídas e quase 23 mil títulos entregues para a população. Estou à frente do Sanear com essa robustez toda que o Sanear tem. Mas isso eu devo a cada um de vocês, em especial a cada cidadão de Rondonópolis, que tem me acolhido, tem me dado esse suporte, né? E tudo que eu puder fazer para devolver para cada um de vocês, o que vocês fizerem por mim, eu vou devolver. Obrigado, Paulo, e dizer que Espaço Aberto volta numa próxima edição.